Os irmãos estão felizes com Cristo? Glória a Deus. Os irmãos estão tristes nessa noite? Oh, glória, que bênção. Pelo menos não tão tristes, né? Deus é bom. Mais um dia para agradecer a Deus, né? Dia de luta, dia difícil, mas o Senhor nos concedeu a vitória mais uma vez e o privilégio de estarmos aqui na casa dele para adorá-lo em espírito e em verdade, porque a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias nos Salmos, de número 37, apenas o verso 3. Antes disso, quero estar agradecendo primeiramente ao bom Deus pela riquíssima oportunidade de mais um dia acordar vivo, com saúde, respirando o ar, o oxigênio que o Senhor nos fornece, e de estar aqui nesta noite. É um privilégio para mim. Agradecer também ao pastor e a cada irmão que vier ouvir a palavra do Senhor nessa noite, que eu não fale nada de mim, mas que o Espírito Santo conduza cada palavra para os nossos irmãos nessa noite. Cada palavra venha ser direcionada por intermédio do Espírito Santo do Senhor. Salmos 37, verso 3. Essa palavra, meus irmãos, olha como Deus trabalha. Eu estava na empresa, antes de dar o horário do almoço, veio uma angústia dentro de mim, um grito da alma pedindo socorro. Aquela angústia que é até meio que não dá para explicar. Foi quando surgiu essa palavra, aí Deus abriu a minha mente. Isso é o que ser filho de Deus é. Todo filho de Deus, uma hora ou outra, ele vai passar por essa angústia dentro dele. Ou seja, pelo grito da alma pedindo socorro. Aí Deus me trouxe essa palavra e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Salmos 37, verso 3, a tradução que eu utilizo diz assim: minha esposa não pôde vir, ela está enferma, foi no hospital, minha sogra, mas Deus trouxe aqueles aqui nessa noite que precisam ouvir isso, que o Senhor possa abençoar a igreja. Salmos 37, verso 3 diz assim, meus irmãos, veja: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. A igreja pode ler comigo nessa noite? Vamos ler o que está na tela. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Glória a Deus, meus irmãos. Os irmãos já podem tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome do Senhor nessa noite. Você tem toda a liberdade nessa noite de glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite. Meus irmãos, quando nós abrimos a nossa Bíblia nos Salmos, nós vemos vários autores que escrevem salmos. E nestes Salmos de número 37, é um salmos composto por Davi. Davi era rei, mas também escrevia salmos para a nação de Israel. Ele escreve esses salmos direcionado para a nação de Israel e para o universo inteiro. Davi, ele escreve 73 salmos com início e introdução que fala que ele é o autor, fora alguns que é atribuído a ele. Davi, ele escreve salmos de cânticos, salmos de louvores, salmos de adoração, salmos de confiança, salmos de oração. Davi, ele escreve os salmos referente a isso. E nestes salmos que eu acabei de ler aqui com a igreja, Davi, ele escreve falando acerca de confiança, confiar no Senhor, acerca de fazer o bem, acerca de depositar a sua confiança em Deus. E o interessante é que o próprio Salmos 37, no verso de número 7 também, o salmista fala que confia no Senhor. O salmista fala, confia no Senhor. Olha isso, que coisa poderosa.
entrega o teu caminho ao Senhor no verso 5. Confia nele e ele tudo fará. Porque esses salmos é um salmos de confiança, um salmos que fala de confiança. E você está confiando ou controlando tudo sozinho? Você está depositando a tua confiança no Senhor ou está controlando tudo sozinho? Essa é uma pergunta. E segunda pergunta, você tem feito o bem ou apenas o necessário? Deus me trouxe aqui para perguntar isso para você. Você espera ser alimentado sem plantar obediência? A resposta para essas perguntas está em Salmos 37, o verso 3. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Quando nós falamos de confiar no Senhor, nós já pensamos em várias situações de confiança. Pessoas confiam em dinheiro, como o jovem rico, na parábola que Jesus chega para ele, pede para ele vender tudo. O jovem rico, ele confia no dinheiro, ele deposita a sua segurança naquilo que ele tem. Pessoas que confiam em seu patrão, pessoas que depositam a sua confiança no seu governo, pessoas que depositam a sua confiança nela mesma, pessoa que deposita a sua confiança no homem, como o profeta Jeremias fala, maldito é o homem que confia no outro homem. Existem vários tipos de confiança, que pessoas que nós depositamos a nossa confiança. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer e para te perguntar: aonde você tem colocado a sua confiança? Nos momentos difíceis da sua vida, você tem confiado em quem? Aonde você confia quando tudo vai mal? Em quem você confia quando você está com um problema no seu casamento? Quando você está com um problema na sua área sentimental? Quando você está com um problema na sua área conjugal? Quando você está com um problema financeiro? Em quem você tem depositado a sua confiança, a sua segurança? Será que tem depositado no Senhor? Porque muitas vezes parece que a nossa confiança vai embora. Parece que nós não confiamos no Senhor. Parece que vem um momento tão difícil que nós não confiamos num Deus a qual nós servimos. Em quem você tem confiado? Onde você tem depositado essa confiança? Será que é em Deus? A palavra confiar significa alguém que deposita segurança. A palavra confiar significa alguém que se sente seguro. A palavra confiar é o mesmo de descansar em, ou seja, descansar em Deus. Isso é confiar. Mesmo quando tudo vai mal, você descansa em Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Confiar é mais do que apenas acreditar. É depender totalmente de alguém com segurança, mesmo em meio ao medo ou a incertezas. É isso que é confiar. Confiar não é apenas uma emoção, mas uma decisão firme durante uma tempestade. É isso que é confiar. Confiar quando tudo vai bem é fácil, mas confiar quando tudo vai mal, aí eu quero ver. Mas Deus me trouxe aqui para dizer que mesmo que tudo vá mal na tua vida, você precisa
descansar em Deus. Você precisa acreditar no Deus que você serve. Você precisa confiar no Deus que você serve. Confiar não é uma emoção. Confiar é mais do que uma emoção. É uma decisão firme e prática de depender de Deus. É isso que é confiar. É isso que o salmista está falando para nós nessa noite. Confia em Deus. Essa é uma direção em meio ao tema que eu vou trabalhar. Direções que geram a provisão de Deus. A primeira direção é essa: confiar no Senhor. E o profeta Isaías, ele abre a boca em Isaías 26, verso 3 e 4, e diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Quando você confia em Deus, você demonstra segurança em Deus. Você demonstra que está firme em Deus. Davi era rei, mas ele não depositava a sua confiança no seu reinado. Não depositava a sua confiança no seu exército. Não depositava a sua confiança nas riquezas. Não, ele depositava a sua confiança no Deus que fez os céus e a terra. E é isso que nós precisamos aprender com Davi. Mesmo que tudo vá mal, confiar em Deus, mesmo em meio às dificuldades diárias que nós vamos passar. Mas como viver confiando em Deus? Você vai aprender isso hoje. Primeiro, para nós ter uma vida confiando em Deus, o primeiro passo é pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o primeiro passo para nós vivermos confiando no Deus que fez os céus e a terra, no Deus de Davi. Esse é o primeiro passo. E eu já quero dizer para você que se você não estiver disposto a conhecer a Deus por intermédio da sua palavra, você não está pronto para ter uma vida confiando em Deus, uma vida de segurança em Deus. Os Salmos de número 9, verso 10, o salmista diz: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Em Deus confia aqueles que conhecem o nome dele. Porque pelo nome nós sabemos que Deus é poderoso. Pelo nome nós sabemos quem Deus é. As pessoas podem perguntar: quem é o Wellington? A pessoa já vai dizer: é um pregador. Por quê? Conhece pelo nome. Quem é o Wellington? É o marido da Madalena. Por quê? Conhece pelo nome. É assim que acontece na nossa vida em relacionamento de confiança com Deus. Segundo, para viver confiando em Deus, o segundo passo é orar com sinceridade e entrega. Se você não ora com sinceridade e com entrega, você não está disposto a ter uma vida de relacionamento confiando em Deus. Você precisa entender
que ser filho de Deus, que ser servo de Jesus, que ser lavado e remido pelo sangue de Cristo, é preciso ter relacionamento com Cristo. E para isso, você precisa orar com sinceridade, orar com entrega para assim você viver continuamente confiando em Deus, como o salmista Davi. E é por isso que o próprio salmista, nos Salmos de número 55, verso 22, ele diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. É isso é orar, isso é entregar, isso é sinceridade em oração, é isso que é viver confiando em Deus. O terceiro passo para você ter uma vida confiando em Deus é você lembrar-se do que Deus já fez na tua vida. Você nunca pode esquecer do que Deus fez na tua vida. Você nunca pode esquecer que você era um pecador sujo, que estava lá fora no mundo perdido, alguns nas drogas, outros na bebida, outros na cachaça, outro no adultério, outro na prostituição. Você nunca pode esquecer que foi Deus que te arrancou. Você nunca pode esquecer disso. Isso é o terceiro passo para você viver confiando em Deus. Por que isso é o terceiro passo? Porque quando você lembrar do que Deus já fez na tua vida, você vai ver, você vai dizer que a situação que você viveu, você passou por ela, porque Deus te deu vitória. E da mesma forma que você está passando agora, Deus vai te dar vitória novamente. Deus é interessante que Ele fala para a nação de Israel várias vezes: não te esqueça da onde eu te tirei. Deus fala para a nação de Israel: não te esqueça da onde eu te tirei, ó nação de Israel. Não te esqueça que vocês eram escravos no Egito, e eu com braço forte arranquei de lá. É isso que Deus está falando nessa noite. Nunca esqueça da onde Deus te tirou. Isso é o terceiro passo para você viver confiando em Deus. E o salmista, no Salmo 103, verso 2, ele abre a boca e diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É isso, é a alma sempre bendizer ao Senhor. É a alma nunca esquecer dos benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida. É isso que é lembrar-se do que Deus já fez. E eu quero trazer algo aqui para você. Uma criança, certa vez, ela soltava pipa, o vento estava forte. Alguém disse: e se a linha arrebentar? A criança sorriu e respondeu: eu confio no meu pai. Ele segura a outra ponta. É isso que é confiar em Deus. É isso. Assim é quem confia em Deus, meu irmão e minha irmã. O vento pode soprar forte. O vento pode soprar forte, mas Deus segura a outra ponta. É isso. Confie. Ele não solta você. Ele cuida de você. Ele trabalha em você. É Ele que anda com você. Por isso você precisa entender que você precisa continuar vivendo, confiando em Deus como Davi. E o próprio salmista Davi é interessante, que ele abre a boca no Salmos de número 20, no verso 7, e ele diz:
Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor dos exércitos. É isso, meus irmãos. Precisamos entender que a nossa vida com Deus tem que ser uma vida de confiança, uma vida de segurança no Senhor. Aleluia. Quem confia no Senhor não precisa entender o caminho, só precisa seguir a voz dele. É isso que é confiar no Senhor. Você confia mesmo ou só fala que confia? Fica essa pergunta para você refletir nessa noite. Segundo ponto que eu quero trabalhar nessa noite, meus irmãos. Deus é bom. O salmista Davi, ele abre a boca e ele diz: primeiro, confia no Senhor. A direção que o salmista Davi é confiar no Senhor. A ação que o salmista Davi nos proporciona a tomar é confiar no Senhor. A segunda ação para viver a provisão de Deus é fazer o bem. E o que é fazer o bem? Fazer o bem, na sua origem, é fazer aquilo que é bom. É fazer aquilo que é agradável. Não só aos homens, principalmente a Deus. Fazer o bem é agir corretamente. Fazer o bem é agir com retidão. Fazer o bem é agir com bondade. É interessante que quando Deus, no livro de Gênesis, ele cria os céus e a terra, ele cria os luminares, cria a luz. E a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. A primeira vez que esta palavra é utilizada sai dos lábios do Senhor. Porque viu Deus que era bom. Fazer o bem é aquilo que é bom. Fazer o bem é aquilo que é agradável. Fazer o bem é obedecer a Deus. É obedecer a Deus. Porque Deus é a fonte do bem. Quando você faz o bem, você está obedecendo a Deus. Quem faz o bem, anda com Deus. Porque Deus é o Deus que faz o bem. Quem faz o bem, obedece a Deus. E obedecer é o maior bem que podemos fazer. Obedecer a Deus. Você sabia disso? Que obedecer a Deus é o maior bem que você pode fazer? Porque isso está agindo de acordo com a vontade do Senhor. Aleluia. Fazer o bem é ajudar sem esperar quem ama. Fazer o bem em silêncio. Fazer o bem, uma pessoa que faz o bem, ela faz o bem sem esperar nada em troca. Uma pessoa que faz o bem para agradar a Deus, ela faz o bem em silêncio. Uma pessoa que faz o bem, ela faz o bem no trabalho, ela faz o bem em casa. Ela é um marido que faz o bem, ele é um bom dono de casa. Uma esposa que faz o bem, ela é uma boa dona de casa. Uma pessoa, um servo de Deus que faz um bem, ele é um bom servo de Deus. Tudo aquilo que faz o bem é agradável a Deus. E o bem não precisa as pessoas saber que você fez. Eu estou ajudando uma pessoa lá na rua, a pessoa sai espalhando que está ajudando. Você está fazendo o bem só para se apresentar, meu amigo. Porque quem faz o bem não precisa postar no status do Facebook, não precisa postar no status do WhatsApp e nem no status do Telegram. Quem faz o bem, faz escondido,
porque quem trabalha escondido, Deus exalta em público. É isso que é fazer o bem. Fazer o bem é ajudar sem esperar nada em troca. Fazer o bem é plantar sem querer colher. É isso que é fazer o bem, que o salmista está nos ensinando. Fazer o bem é servir, mesmo quando ninguém vê. E a pergunta que eu faço é: você está fazendo o bem para se apresentar para as pessoas ou para Deus? Para agradar as pessoas ou a Deus? Cabe você pensar isso. Fazer o bem é lutar contra o mal. Toda vez que você faz o bem, o mal recua. Nós precisamos entender que toda vez que a gente toma a atitude, a ação, a direção de Deus de fazer o bem, o mal ele recua. Ele volta para trás. Porque o bem prevalece sobre o mal. O bem é luz nas trevas. Fazer o bem é resistir ao egoísmo e ao pecado. Isso é fazer bem. Meu Deus do céu. E eu quero trazer 4 ações de uma pessoa que faz o bem. A primeira ação de uma pessoa que faz o bem é que ela age com justiça. A pessoa que faz o bem, ela age justamente, ela age com justiça, porque Deus é justo e a justiça agrada a Deus. A segunda ação de uma pessoa que faz o bem é que ela trata o próximo com misericórdia. A terceira ação de uma pessoa que faz o bem é que ela anda conforme a vontade de Deus. A quarta ação de uma pessoa que faz o bem é que ela promove o que é reto e saudável diante do Senhor. E o profeta Miqueias, ele abre a boca no capítulo 6, versículo 8, e ele diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma vela acesa entrou num quarto escuro. Ninguém aplaudiu, ninguém agradeceu, mas a escuridão desapareceu por causa da luz daquela vela. Fazer o bem é como ser uma vela. Ninguém pode impedir a luz de brilhar. Mesmo em silêncio, o bem transforma. É isso, fazer o bem, meus irmãos. Continue aceso. O mundo precisa da sua luz. Continue fazendo bem, porque o mundo precisa de pessoas que fazem o bem. Você faz o bem sem querer nada em troca? Fica essa pergunta para você refletir nessa noite. E eu quero ir para o terceiro ponto. Esse terceiro ponto, baseado nesse tema que eu falei, que é direções que geram a provisão de Deus. Esse terceiro ponto é a provisão de Deus. Nós vimos, a primeira direção é confiar no Senhor. A segunda direção é fazer o bem. E neste terceiro tópico, nós vemos a provisão do Senhor. O verso de número 3, parte final do verso vai dizer: verdadeiramente serás alimentado. O que significa isso?
Verdadeiramente ser alimentado é ser sustentado com fidelidade. É receber cuidado constante e verdadeiro de Deus. É ter provisão segura, sem engano ou falta. Verdadeiramente serás alimentado é entender que Deus vai te sustentar com fidelidade. Não é ilusão, é cuidado verdadeiro. Verdadeiramente serás alimentado, não é uma ilusão, mas é um cuidado verdadeiro de Deus. Porque quem confia e faz o bem, não falta o pão nem a paz. Não falta. E eu quero mais dizer para você, por intermédio do Espírito Santo, verdadeiramente serás alimentado. É a promessa de que Deus cuida de quem confia nele. Você precisa entender, nós precisamos entender que Deus tem uma promessa para aqueles que confiam em Deus e que fazem o bem. A promessa é: verdadeiramente serás alimentado. Aleluia. Quem confia e faz o bem, não falta o pão, não falta a paz. Verdadeiramente serás alimentado. Porque Deus, Ele tem promessa para quem confia e para quem faz o bem. Porque Deus não nos sustenta com migalhas. Deus não tem migalhas para nós. Deus tem alimento verdadeiro, alimento do céu, alimento saudável, alimento puro, para aqueles que estão dispostos a confiar e fazer o bem. E o Senhor Jesus fala em Mateus 6,33, dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo isso, tudo que está no texto, vai ser acrescentada para aqueles que estão dispostos a viver confiando em Deus, a viver fazendo o bem na presença de Deus, em qualquer lugar que esteja. Um homem colocou o prato na mesa, mas a comida ainda não tinha chegado. Olha que interessante. Alguém riu e perguntou: por que você colocou o prato se não tem nada? Ele respondeu: porque eu confio no Pai. Ele nunca me deixa com fome. É isso, meus irmãos. Nosso Pai Celeste, Ele nunca nos deixa com fome. Quem confia já prepara o prato. É isso que é confiar em Deus. Quem confia não leva o prato, já deixa preparado o prato. Porque Deus alimenta quem espera nele. A mesa do justo nunca fica vazia. Então busque a Deus primeiro e o pão virá depois. E eu já quero concluir. Quem anda pela fé não vive de migalhas, vive do cuidado fiel de Deus. E eu já quero finalizar. Fazer o bem não é perder tempo, é plantar sementes que o céu rega. Você busca a Deus primeiro ou espera receber primeiro? Fica com essa palavra e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.